A pergunta é sobre o exame do Luquinha, né? Isso é importante, é a personalidade suicida. Um psicólogo que vai dizer que, de repente, a defesa está querendo desqualificar porque acha que o menino pode ter sido influenciado. Daqui a pouquinho eu volto aqui para a gente concluir essa nossa conversa, tá? Eu vou agora conversar com a Lara, vamos falar de antídoto, né, Lara? Tudo bem? Como é que tudo ótimo. Bom, de volta aqui ao nosso programa, então agora chegou o momento, né, em que o psicólogo Haroldo Lopes vai falar sobre o exame do Luquinha, como o professor de Direito Penal, doutor José Beraldo, estava dizendo, esse exame vai ser questionado, e a doutora Valéria Aparecida também. Com você como psicólogo, o que acha disso? Olha, é 100% confiável um teste com uma criança traumatizada por uma tragédia dessa ou não? Eu rapidamente queria mostrar o seguinte, se nós pegarmos 5 pessoas que passaram por um trauma, o mesmo trauma, depois de 10 anos, se essas 5 pessoas se reúnem e voltam a falar desse trauma, normalmente você vai observar que pelo menos 2 acrescentam alguma coisa que não ocorreu nessa situação traumática, porque é algo do ser humano, colocar às vezes uma fantasia. Então, evidentemente que a gente não pode levar em consideração e colocar como 100% de garantia as informações que essa criança deu. Essa criança tem até aquilo que o Jung falava do inconsciente coletivo, toda criança sonha com um bicho, toda criança sonha com agressividade, tanto é que a criança tem terror noturno, chama pai e mãe, e isso muitas vezes pode se juntar com um link naquele desenho e também entrar as fantasias da criança. Então tem que se observar isso tudo com muito cuidado, porque não é, na minha opinião, prova, assim, uma prova definitiva que o que ele passou ali seja algo que você possa dar um total crédito. Assim como quando aparece a faca no desenho, eu acho que foi muito bem colocado com o senhor, parece que a mãe também pegou na faca, então precisava perguntar para a criança, quem está aqui na faca é um homem ou uma mulher? Então precisa ver como foi elaborado esse teste e essas perguntas. E só para concluir também, em relação a Andréa, se realmente a Andréa também tinha depressão, pode ser sim que ela tenha também cometido um suicídio, porque uma das principais consequências e complicações da depressão é o suicídio. Eu não estou afirmando que ela tenha feito isso. Fundamentais Tudo isso, aberto, na minha opinião, olhando pelo lado psicológico, fica em aberto e é questionável. Não se pode dar um crédito total ao desenho do garoto, às informações do garoto, de jeito nenhum. Tá. Mas olha a inteligência desse programa da Sônia Abrão. Olha a inteligência, em rápidas palavras, o senhor conseguiu demonstrar o quê? Há que se analisar o próprio perfil, a personalidade e o que ocorreu com a criança. Se a criança tivesse dito, Sônia, e me perdoe, eu tomo a fala toda hora, só uma questão que eu quero formar o meu juízo correto de convicção. Se a criança em algum momento tivesse falado, eu vi papai jogar a mamãe pela janela, eu vi papai agarrar a mamãe, eu vi papai empurrar a mamãe, era ponto pacífico, teria mais um elemento de prova. Não existe esse aspecto. Então, nós estamos aqui justamente para buscar o quê? A verdade sobre os fatos. Diga a verdade e a verdade o libertará. Tá certo. Olha, só para... Pode falar, Evandra, só para a gente encerrar. Então, uma outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, Sônia, vamos supor que ele tenha visto realmente o Evandro indo para cima da Andréia, tomando esta faca da mão dela e indo para o gás. O que será que essa criança pensou? Será que ele não elaborou de uma outra forma também? Entendi. Você entendeu? Então, assim, a gente não sabe o que passa na cabeça de uma criança que ainda não está com o pensamento concreto, entendeu? Com pensamento lógico, com pensamento, entendeu? Como nós, adultos. Então é muito complicado. Uma outra coisa que eu queria colocar bem rapidinho, em relação à Andréia mesmo, que minha mãe estava comentando sobre o namoro dele em Campinas. Então, assim, ela atrapalhava os relacionamentos e acabava com eles, sim. Então, na hora que aconteceu isso, pode ter vindo tudo isso na cabeça do meu irmão. Poxa, é mais um relacionamento que eu vou perder. Ela está conseguindo, ela usava o filho dela como escudo, ela usava o filho dela para atingir o meu irmão. Ela sempre fez isso. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que frisar, sim, porque a gente sabia que acontecia. Entendeu? Certo, então, assim, se colocarem, pegarem amigos dele, pessoas que sabem disso, vizinhos nossos, que sabiam que ela fazia escândalo, que viam ela na nossa porta,
Você entendeu? Que sabia que ela usava o filho como escudo, que sabia que ia atingir ele se fizesse alguma coisa com o filho, eles vão falar a verdade. Tá certo. Agora, eu gostaria só de complementar, Sônia, para você, que a Andréia, ela era evangélica, a família dela toda é evangélica. Todos eles. Então, a menina se afastou da igreja, o Evandro sempre cantou na igreja, aliás, nós somos todos evangélicos hoje por ele, que ele foi para a igreja com 18 anos, levou minha família toda, meus irmãos, todos somos. Então, ela também, quando viu ele na igreja, ela passou a ser evangélica. Porque ela não era. Ia para a igreja, tudo. E depois, de repente, se afastou. E a gente, quando tem o conhecimento, eu gostaria de falar com a Jacira. Jacira, por gentileza, se você estiver me ouvindo, você sabe que a sua filha era evangélica, falava até em línguas, Jacira. Você sabe disso. E se você fosse mais presente, Jacira, na vida da sua filha, eu acho que não teria acontecido isso. Porque ela precisou, sim, do seu amor. Mas para que você ajudasse ela a buscar novamente o Senhor Jesus. Porque ela abandonou, ela saiu da presença de Deus. E a gente, quando conhece Jesus, Jacira, a gente tem que segurar realmente na mão dele para que isso não aconteça. E aconteceu. Então, volte para Jesus e vamos viver a vida. E eu vou falar para você, Jacira, que o meu neto, eu preciso ver o Luquinhas, estou com saudade do Luquinhas e eu vou lutar para que o Luquinhas venha para a minha companhia, Jacira, porque o pai dele é o Evandro e o Evandro ama o filho. Tenha certeza disso, que a hora que ele vê o pai dele, se vocês não fizeram a cabeça dele, Jacira, ao contrário, ele quer ver o pai. Eu tenho certeza, ele ama o pai. Certo. Inclusive, tem uns 20 dias atrás, que o meu filho levou o Lucas em casa para tomar café com ele, era mais ou menos umas 7 horas da manhã. Ele chegou e disse, minha mãe, prepara o café para o Lucas. Eu corri para preparar o café para o Luquinhas, Sônia. Meu filho sentado na mesa, eu sentada na mesa, o Luquinhas sentadinho, o telefone toca, Sônia. Meu filho atende, era a Andréia. Aonde que você está com o Lucas? Ele disse, na casa da minha mãe. Fazendo o quê? Quem mandou você pegar ele? Ele falou, mas ele é o meu filho. Eu trouxe ele para tomar um café comigo. Entendi. Traga ele agora, senão eu vou levar a polícia na tua casa. Entendi. Oh, meu Deus, sabe que eu não estou mentindo. Tá Ele certo. levantou com o filho, Sônia, e saiu sem o café. Ai, judiação. Sem o café. Eu peguei 2 bolachas correndo e dei pro menino. Falei, filho, dá o café. Ele falou, mãe, vamos evitar de problema. Tá vendo? O dona Iracema. Sim, Sônia. Obrigada pela presença, viu? Desculpa Sônia, aí, a gente obrigada tem que de jogar você. mais sal na ferida, mas o assunto é esse Eu no sei, momento. Sônia. E eu espero ter podido ajudar vocês de alguma Eu fico maneira, agradecida dando de liberdade você pra ouvir falar a aqui gente, do lado de ver o nosso vocês. lado, É importante, sabe, o público Sônia? tem que ter Eu fico conhecimento muito dos dois satisfeita por lados isso. da Eu história. fico muito Obrigada grata. mesmo, viu? Obrigada, viu? Obrigada Evandro? de você. Imagina. Muito obrigada. Doutor José Beraldo, muito obrigada. Doutora Valéria Aparecida, obrigada também pela presença. Haroldo Lopes, não Muito sei, acho que você obrigada. vai ficar por aqui, né? Tá obrigada. bom. Beijo pra Ok, vocês. Viu? muito Tchau, obrigada. queridos. Sônia. Até. Tchau.